Você conseguiria viver sem oxigênio? Acho que é impossível, né? De jeito nenhum. De forma alguma, né? Não, é claro. Não. Impossível, né? E sendo oxigênio uma coisa assim importante, você tem medo que ele acabe? Sim. Tenho. Tem. Claro. Não adianta ter medo, né? Vai depender das pessoas. Tenho. Porque o homem não está dando o valor necessário à natureza, né? E cada vez mais está se tornando escasso. E você, com tanto problema de poluição, você tem medo que o oxigênio do ar acabe? Nós já vimos que é impossível viver sem oxigênio. Mas será que o oxigênio pode acabar? Se você ficou em dúvida, assista a nossa teleaula de hoje. Porque nós vamos acabar não com o oxigênio, mas com as dúvidas. Hoje você vai ver que as plantas são as grandes produtoras de oxigênio. Que existem dois tipos de substâncias, as simples e as compostas. E vai aprender também o que é fotossíntese e o ciclo do carbono. E aí, todo mundo preparado? Nossa teleaula está começando. Oi, Zezé. Oi, Clóvis. Nossa, parece transmissão de pensamento. Olha só que legal que eu estava lendo aqui nessa revista sobre plantas. Bom, a gente está cansado de saber que o nitrogênio está presente no ar e que ele é super importante para a vida. Só que isso não acontece diretamente. Escuta só. Os animais, incluindo o ser humano, não conseguem utilizar o gás nitrogênio diretamente da natureza, porque ele é um gás muito estável, não se combina com nada. Mas o nitrogênio é importante porque se transforma em proteínas. E você sabe quem transforma o nitrogênio em proteínas? Isso mesmo, são as plantas que transformam o nitrogênio em proteínas. Quer dizer, planta mais nitrogênio dá como resultado as proteínas. Zezé, você não perde por esperar. E aprendi muitas coisas nessa visita que eu fiz lá na firma da Ana Rita. Não é só por causa da produção das proteínas que as plantas são importantes, não. Imagine que eu perguntei para a Ana Rita qual é a melhor máquina para produzir oxigênio. E sabe o que ela me respondeu? Espera aí que eu já vou te mostrar. Ai, já sei. Aí ela te mostrou uma máquina super sofisticada, cheia de botõezinhos e luzinhas. Foi isso mesmo que eu pensei. Mas aí eu tive uma grande surpresa. Peraí, você me disse que ia me mostrar a melhor máquina de produzir oxigênio e me traz pra cá, pro jardim da empresa? Não tô entendendo. Pois fique sabendo que você está diante da melhor máquina de produzir oxigênio. Claro que máquina é uma maneira de dizer, mas o fato é que as plantas são os grandes produtores de oxigênio da natureza. Peraí, você está dizendo que esse jardim aqui é a linha de produção de oxigênio da indústria? Não, claro que não, Clóvis. É o seguinte, a empresa produz oxigênio que é vendido em grandes cilindros. Mas nossa linha de produção tira oxigênio do próprio ar. Com as plantas é diferente, elas produzem oxigênio. Por isso que elas são tão importantes. Um dia desses eu vi na televisão uma reportagem que falava justamente sobre o reflorestamento. E tem tudo a ver com o que você acabou de falar. As árvores fornecem a matéria-prima usada na produção do papel e do papelão. Assim, essas indústrias precisam de árvores para fabricar seus produtos. É por isso que elas fazem reflorestamento. Ou seja, elas plantam outras árvores no lugar daquelas que são cortadas. Mas não é só por isso. O reflorestamento é importante porque as árvores são as principais produtoras de oxigênio da natureza. A devastação das florestas e das matas é uma das maiores ameaças à vida em nosso planeta. O reflorestamento é uma das soluções para esse problema. Quem diria, hein? Quer dizer que essa danadinha aqui é responsável não só pela transformação do nitrogênio em proteína, como também pela produção do oxigênio? Que importância, hein, dona Planta? Pois é, Zezé. Não é à toa que a gente vive lendo nas revistas que a preservação do verde é tão importante. Peraí, Clóvis, pintou uma dúvida. Será que essa plantinha aqui, tão novinha, ela já trabalha que nem gente grande? Quer dizer, será que ela produz o mesmo oxigênio que uma árvore de, sei lá, 100 anos produz? Olha, boa pergunta, Zezé. Será que essa plantinha produz o mesmo oxigênio que é produzido pela floresta amazônica? Ou será que é um oxigênio mais ralinho porque é uma plantinha novinha? O que você acha? Pode anotar aí.
o oxigênio produzido por uma plantinha é igualzinho ao oxigênio produzido nesse aparelho ou pela floresta amazônica. Na verdade, não importa se a planta é velha ou se ela é nova, se é um eucalipto, pinho, goiabeira ou seja lá que árvore for. Todas elas fazem a mesma coisa, transformam gás carbônico em oxigênio. Você escutou muito bem. As plantas transformam gás carbônico em oxigênio. Mas será que dá para transformar uma substância em outra? Vamos ver o que o pessoal por aqui acha disso. Você acha que dá para transformar uma substância em outra? Sim, claro. Não sei, acho que não, né? Depende da substância. Dá. Não sei, né? Depende das substâncias, né? Por exemplo, dá para transformar chumbo em ouro? Não. Chumbo em ouro, não. 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 E aí, dá para transformar uma substância em outra? A resposta é depende. Primeiro, a gente precisa saber que as substâncias se dividem em dois grupos: as substâncias simples e as substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas formadas por só um tipo de partículas. Quer ver agora alguns exemplos? Nitrogênio. Ouro. Chumbo. Oxigênio e ferro. O chumbo é uma substância simples. Isso quer dizer que ele é formado só por partículas de chumbo. Por isso ele não pode ser transformado em ouro, que também é uma substância simples. Agora, o que será uma substância composta? Ora, substância composta é uma substância formada por mais de um tipo de partículas, como a água. Exatamente, Zezé. Como nós já vimos na outra teleaula, a água é composta por partículas de hidrogênio e partículas de oxigênio. Epa, então eu já entendi tudo. Uma substância composta é uma substância que pode se transformar em outra substância simples. A água, por exemplo, pode se transformar em hidrogênio e oxigênio. Será que é isso mesmo? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Muito bem. O chumbo é uma substância simples, porque é formado apenas por partículas de chumbo. É por isso que ele não pode ser transformado em ouro. Para ser ouro, precisa ser formado de partículas de ouro. É isso mesmo. Substâncias simples não podem ser transformadas em outras substâncias simples. O chumbo, por exemplo, não pode ser transformado em ouro. Já as substâncias compostas, como a água, são formadas por dois tipos de partículas, o hidrogênio e o oxigênio. Então já sei, as substâncias compostas podem ser transformadas em substâncias simples. A água, por exemplo, pode ser transformada em hidrogênio e oxigênio. Mas epa, e o gás carbônico? E o que tem o gás carbônico? O que tem é que agora há pouco alguém falou que as plantas transformam o gás carbônico em oxigênio. E se o gás carbônico pode ser transformado numa substância simples como o oxigênio, isso quer dizer que o gás carbônico é uma substância composta. Perfeito, Clóvis. O gás carbônico é uma substância composta, formada por partículas de oxigênio e, claro, partículas de carbono. Você sabe o que é carbono? Claro que sabe, quer ver só? Carbono é o nome científico da grafite, a substância preta que tem na ponta do lápis. Um pedaço de carvão também é formado por partículas de carbono. Prontinho. Tchau, tudo Tchau, bom? bom dia. Agora, Clóvis, tem uma coisa que eu não entendi. O que essa plantinha lucra transformando gás carbônico em oxigênio? Pra mim, ela tá no prejuízo, hein? É aí que você se engana. Eu fiz essa mesma pergunta para Ana Rita e ela explicou tudo certinho. A plantinha transforma água mais gás carbônico em celulose e oxigênio. É o seguinte, gás carbônico mais água dá celulose mais oxigênio. A celulose é uma espécie de açúcar que a planta precisa para crescer e ficar forte. Quer dizer, então, que a planta produz ao mesmo tempo alimento para ela mesma e oxigênio para a natureza? Exatamente, só que isso acontece durante o dia, porque esse fenômeno precisa de luz para se realizar. E esse fenômeno não tem nome, não? Claro que tem. Esse fenômeno chama-se fotossíntese. Fotossíntese, produção de substâncias orgânicas mediante a fixação de gás carbônico através da radiação solar.
Clóvis ficou super empolgado com essa história da fotossíntese. Também não é pra menos. As plantas são super importantes para a vida e merecem ser bem tratadas. Agora ele ficou meio na dúvida, que nem Santo Tomé, querendo ver para crer. Tem uma experiência que dá até para fazer em casa, para provar que as plantas produzem oxigênio. É o seguinte, é só colocar uma dessas plantinhas de aquário num copo de vidro com água. Aí tem que pôr uma lâmpada ao lado do copo, porque a fotossíntese precisa da luz. Depois é só esperar um pouquinho e observar. Vão começar a se formar pequenas bolhas de oxigênio produzidas pela plantinha. Eu juro, Zezé, eu vi com os meus próprios olhos aquelas plantinhas de aquário soltando bolinhas de oxigênio. Agora, você já imaginou quanto oxigênio não produz uma floresta amazônica, por exemplo? Ai, Clóvis, era sobre isso que eu estava pensando. Você já reparou como o Brasil é cheio de verde? Mesmo com toda a devastação, as queimadas, nossa, o Brasil é um país abençoado por inúmeras matas, florestas. Dá uma olhada, ó. Será que tem uma explicação para tanto verde? Deve ter. Você pode me dizer por que no Brasil tem tanto verde? Tanto verde? Ah, porque tem muitas plantas, né? Porque o Brasil é um país tropical, eu acho. Sol, a claridade. Porque é um país tropical, chove bastante em determinadas regiões. Porque tudo vem na época certa, chuva, sol, tudo, entendeu? Por isso. A grande quantidade de sol e de água são responsáveis pelas nossas florestas e matas. Como nós vimos, a luz e a água são fundamentais para a planta produzir seu próprio alimento e para crescer mais rápido. Só para te dar um exemplo, olha só essas árvores aqui. Levaram mais ou menos uns 6 anos para ficar deste tamanho. Mas se nós estivéssemos na Alemanha, elas levariam uns 20 anos para ficar deste tamanho. Será que eu preciso dizer mais alguma coisa? Ainda tem uma coisa super importante para dizer antes de terminar essa teleaula. É o seguinte, as substâncias que estão no ar são muito importantes para a vida na Terra. O gás carbônico, por exemplo, ele é super importante para manter a temperatura no nosso planeta. Ele faz parte do ciclo do carbono na natureza. É mais ou menos o seguinte, as plantas, na ausência da luz, produzem gás carbônico. Já os seres humanos e os animais produzem gás carbônico através da respiração. Matéria orgânica em decomposição também produz gás carbônico. O petróleo e o carvão que estão embaixo da terra também são transformados em gás carbônico pelas fábricas e pelos veículos, através da queima de combustíveis. Por sua vez, esse gás carbônico que está no ar é usado pelas plantas na produção de oxigênio e celulose. E assim, o carbono fica girando pela natureza. O problema é que a produção do gás carbônico tem crescido muito nos últimos 100 anos. Bom, mas este é um assunto para a próxima teleaula. Agora você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você lembrou que as plantas transformam o nitrogênio em proteínas. Aprendeu que existem 2 tipos de substâncias, as simples e as compostas. E viu que só as substâncias compostas podem se transformar em outras substâncias simples. Hoje você ficou sabendo que o gás carbônico é uma substância composta e que as plantas transformam o gás carbônico em oxigênio. Esse processo, que precisa de água e luz, é chamado de fotossíntese. Por último, você ficou conhecendo o ciclo do carbono na natureza. Para o conhecimento, a vontade de aprender é como o oxigênio para a vida. É fundamental. Agora é hora de estudar. Falando nisso, tá na hora de eu ir pra escola. Bons estudos pra nós. Tchau. Tchau, Clóvis. Tchau, Zezé. Até amanhã, hein? Até amanhã, às 8, hein? Bola.